Denise, antes de você ir, você falou que você era editor-chefe do Do Resenha Linha de e do Linha de Passe Passe. e do Resenha. É. Que são dois programas muito diferentes. Muito. Né? Linhas editoriais muito diferentes. O Resenha é aquela coisa do papo de boleiro, ex-jogador e tal. E o Linha de Passe é aquele debate, o debate mais famoso da TV fechada de todos os tempos, né? Só jornalistas, né? Como foi pra você essa experiência de, sair, chegar na ESPN novinho como estagiário e de repente se tornar peça importante de um programa como o Linha, que é tão icônico pro fã de esporte? A ESPN, quando eu entrei, a ESPN era a melhor escola que um jornalista podia ter, cara. Era do Trajano ainda. Era do Trajano. Eu vivi o auge ali da época do Trajano e, cara, era assim... Dá até vontade de chorar quando eu falo disso. Porque era, assim, o ambiente, a vontade de fazer jornalismo, assim... todo mundo se cobrando por ser mais criativo, por pensar em programas diferentes, matérias diferentes. E você chegava lá, sei lá, em um ano eu já fazia tudo, assim. Eu editava na máquina. Na época ainda não era nem... Era corte seco que a gente chamava, né? Aquelas fitas betas, tudo. Já editava, já fazia produção, já saía pra fazer matéria. Em um ano você aprende a fazer tudo lá. A equipe era reduzida. Eu tinha muito programa. E era tão legal que, assim, todo mundo fazia com prazer. E aí, assim que eu fui crescendo... Aí, quando o Trajano sai e entra o Palomino com o Arnaldo... logo de cara eu me dei muito bem com o Arnaldo. E o Arnaldo, assim, ele também tava querendo fazer programas diferentes e tudo mais. E aí, o primeiro programa que ele pediu pra fazer era um programa que eu também adorei fazer, mas durou pouco, que chamava Brasileirão ESPN. Eu tava de férias, ele me ligou e falou... Foi aquele com o PVC e depois com o Dudu Monsanto no começo. E depois com o Rafael. Com o Rafa depois. O Rafa eu já não tava mais. Mas, cara, ele falou... Eu tinha mais, acho que uma semana de férias e falou, a gente precisa colocar um programa no ar em 3 dias. Você consegue voltar? Eu falei, consigo. E, mano, a gente fez eu lembro que a gente fez um grid, assim, com informações. Era um visual meio diferente. E ficou muito legal. O PVC amava fazer, o Dudu Monsanto amava fazer. E aí, eu também fui editor-chefe do Sport Center, última edição na época do Amigão e do Antero, que foi muito legal. E aí veio o Resenha. Que também o Arnaldo falou, a gente precisa criar um programa. O apresentador vai ser o Rodrigo Rodrigues. Porra, lendário. Vai ser com um ex-jogador, tudo. E eu lembro que o processo... Tinha ali no time. O processo de criação foi muito complicado, assim, eu diria, porque ninguém sabia ao certo o que queria. Tanto é que a ideia inicial era colocar eles numa bancada. E eu falei, não, bancada não, a gente vai ter jogador, vamos deixar eles livres. Enfim, fomos criando. E aí, como o Resenha era só um dia da semana, e o Linha de Passe, na época, o editor-chefe, eu não lembro exatamente quem era, que tava saindo, também não lembro porquê, ele falou, então você assume o Linha de Passe e fica com o Resenha. Eu falei, tá lindo, o Linha de Passe na época era só de segunda e sexta, e o Resenha era de domingo. Então, pra mim, tava ótimo. E, cara, eu adorava fazer, assim. Eu adorava... E era legal ter essa diferença, né? A relação com ex-jogadores e a relação com os jornalistas. Eu lembro que a nossa reunião de pauta do Linha de Passe era demais. A gente ia pra Real. Padaria, sei lá, umas 3 horas antes do programa. Ia o Arnaldo, que era o meu chefe, geralmente estava na mesa. E todo mundo que ia pra mesa, o Paulo Andrade, o Bertozzi. Cara, a gente jantava, bebia cerveja, caramba, e ficava conversando do programa, aquilo lá, voltava meio em cima da hora, ainda tinha que dar um tapa no espelho lá. Cara, era tudo muito divertido, era tudo muito legal. E o Resenha também. Tinha alguns problemas ali de relacionamento entre alguns integrantes do Resenha ali, mas foi uma época muito legal. Só que, ao mesmo tempo, é por isso que eu saí também um pouco eu resolvi ir pra Londres. Eu meio que cheguei no limite, assim. No topo, você quer dizer. Não tinha mais nada que pra onde ir, E aí, dali, você vira chefe. Você vira chefe de redação, que você para de fazer jornalismo, assim, né? Você não tinha ambições de, por exemplo, se tornar comentarista dentro da casa, já que você dirigia ali Eu tinha, mas meio que eu perdi o timing, sabe? Eu acabei me envolvendo muito com fechar backstage. programas e tudo mais. Até na época, quando eu sempre fui muito louco, eu sempre gostei muito de trabalhar. Então teve um período na minha vida que eu trabalhava na ESPN e na Band. Eu fiquei 2 anos e meio nessa vida. 8 horas na ESPN, 8 horas na Band. Eu não tinha folga, não tinha nada. Caralho, velho. E na Band eu também comecei a fazer reportagem. Só que eu já tava muito bem na ESPN, entendeu? E já não dava mais pra voltar. Enfim, aí a vida foi me levando pra essa parte mais de redação. Até eu sair do Brasil. E aí deu uma guinada completamente.